no Vozes. Eu estou aqui com o professor Israel para nos responder uma pergunta que eu acho que muita gente já se fez em algum momento. Professor, o que seria indústria? Aquilo que a gente sempre pensa, comenta, escuta, mas não sabe direito de dizer o que é. Certo, Júlia. Obrigado por me convidar aqui. E indústria, de fato, é um termo muito amplo, né? Se a gente vai ao senso comum, tem pessoas que pensam que indústria é uma fábrica, que indústria é um conjunto de máquinas, acaba ligando a ideias como a indústria de transformação, a indústria de extração mineral, mas indústria, dentro da economia, é um conceito mais amplo e não é por causa disso que ele deixa de ser menos direcionado. A indústria, na ciência econômica, ela é definida a partir de dois conceitos, a partir de duas dimensões de análise. Tá? Uma vai estar relacionada ao tipo de produto que aquele conjunto de empresas faz. Tá? A outra vai estar relacionada ao método de produção, aos métodos de produção voltados à produção ou desse bem ou desse serviço. Portanto, em economia, uma indústria vai ser representada por um conjunto de empresas que, trabalhando com uma base técnica semelhante, vai produzir bens ou serviços que são similares entre si. Similares em que sentido? No sentido de serem enxergados pelos consumidores como substitutos próximos. Então, a gente poderia exemplificar aqui a indústria têxtil, a indústria automobilística, certo? A indústria de petróleo, etc. E nesse sentido, a gente vai ter uma concepção, então, de um grupo de empresas que produz um tipo de produto com um método semelhante. E é importante falar também, todas as indústrias de transformação entram nesse contexto, mas esse tipo de definição não vai englobar apenas as ditas atividades de transformação industrial. A gente pode falar, por exemplo, de atividades de serviço sendo enfocadas por esse conceito de indústria. Então, a gente tem a indústria de cinema, outros tipos de indústrias culturais, a indústria fonográfica, que faz música, a indústria gráfica, indústria bancária, entre outros. Tá? Então, novamente, a gente está falando de um conjunto de empresas que estabelece, portanto, algum tipo de relação de concorrência entre si. Certo? Professor, mas agora que a gente já entendeu o que seria esse conceito de indústria, o senhor pode dizer, tipo assim, algum exemplo real de como a gente pode estar em contato com essa indústria diretamente, além das notícias de jornal? A gente pode entender que cidadãos comuns, né, se inserindo nesse sistema econômico, eles vão, evidentemente, se inserir como consumidores, como trabalhadores, mas esses grupos de empresas que concorrem entre si em torno de um tipo de atividade similar, elas vão ter grande relevância na nossa vida, uma vez que elas compõem aí o tecido produtivo, né? Toda essa estrutura produtiva. Se a gente pensa que a produção, além da circulação de mercadorias, é fundamental para definir as bases da nossa vida social, pelo menos em termos econômicos, mas não apenas, a gente vai entender que nós interagimos com essas indústrias de formas indiretas praticamente todos os dias. Né? Então, questões não apenas vinculadas à produção ou à circulação podem impactar nossas vidas. Então, se a gente fala, por exemplo, da indústria de serviços financeiros ou bancários, existe uma série de aspectos ligados à política pública, à regulação e ao estabelecimento de outros tipos de norma do funcionamento desse tipo de atividade que diariamente vão ser estabelecidos e vão impactar nossas vidas. Né? Questões, se a gente fala de indústria de bens, de fato, né, de produtos industrializados, questões ligadas à metrologia, certificação, controle de qualidade, etc., tudo isso vai impactar a nossa vida. Imagine você se a gente consumisse produtos da indústria alimentícia, né, de determinados tipos de alimento, sem qualquer tipo de norma ou controle de qualidade com relação a questões fitossanitárias. Isso seria complicado. Então, nesse sentido, entender a indústria, não só nos termos do tipo de produto e do tipo de demanda que ela atende, mas da lógica da tecnologia de produção e da lógica de
concorrência, os padrões de concorrência de instituições, né, a organização institucional e de regulamentação da lógica de funcionamento dessa indústria é algo importante para entender aspectos do nosso cotidiano e, me arrisco a dizer, essenciais para a ciência econômica em si. Então, é importante que alunos de economia também se concentrem em questões voltadas à produção, não apenas em questões voltadas à circulação de mercadorias. Então, professor Israel, agora que a gente mais ou menos entendeu o que seria indústria, como é que é esse conceito na prática, no dia a dia? Como você pode explicar uma indústria no dia a dia para a gente? Bom, indústria, como um conceito do dia a dia, principalmente da prática do economista, ela envolve um exercício de um recorte analítico. Basicamente, quando a gente olha para o sistema econômico, a gente vê um conjunto muito grande de atividades produtivas, um conjunto muito grande de mercadorias em circulação, e para se estudar uma indústria, é necessário, portanto, adotar critérios para algum tipo de recorte analítico, algum tipo de agrupamento que vai se fazer em torno de determinadas atividades, determinados bens ou serviços, e, portanto, determinadas firmas que operam produzindo e ofertando esses bens e serviços, para o qual é necessário se ter um critério, estabelecer um mínimo de coerência dentro daquele conjunto, seja para se operacionalizar uma análise econômica, seja para se investigar causas ou efeitos de determinados fenômenos, né, determinados movimentos que aconteçam dentro desse nexo de atividades. Portanto, uma questão importante é a gente entender esse aspecto ligado à atividade, a base técnica, né, dessa atividade, que a gente sabe que não é um elemento estanque, tá? É um elemento que evolui, a tecnologia evolui, certo? Então você vai tendo aí novas técnicas atuais que vão ser incrementadas, etc. Isso vai fazendo com que essa noção de indústria evolua ao longo do tempo, e também do ponto de vista da própria mercadoria, do próprio bem ou serviço em si. Da mesma forma que eu vou tendo um progresso técnico que vai trazendo novas técnicas e novos métodos, eu vou tendo alguns tipos de progresso técnico que, no limite, podem trazer produtos absolutamente novos, certo? E sob esse aspecto, é importante levar em consideração os critérios, o conhecimento, né, a respeito dessa indústria. E eu digo conhecimentos, muitas vezes são conhecimentos práticos, conhecimentos tácitos, que não estão fornecidos diretamente pela teoria, mas que vão emergir de um olhar sobre a realidade empírica. A gente vai estar falando sobre, às vezes, a história daquela indústria ou as instituições e as políticas que envolvem aquela indústria, que vão nos ajudar a fazer esse recorte de uma forma mais adequada. Tá? E quando a gente pensa assim, a gente está tentando, então, delimitar um conjunto de empresas que estabelecem atividades afins e que, principalmente, tem algum nível de concorrência, algum nível de interação concorrencial entre si. Tá? E aí, na prática, existem alguns recortes analíticos que podem ser úteis para a gente operacionalizar na prática esse entendimento e essa análise do que é uma indústria. Existe, por exemplo, o recorte mais tradicional, que é o recorte de setor. Ele vai ser definido em termos dessa questão da base técnica, o conjunto de tecnologias, de métodos usados dentro de uma indústria. Contudo, a gente pode pensar que indústrias do mundo real podem se apresentar de maneira bem mais complexa. Né? Uhum. Na teoria básica lá, as firmas elas normalmente produzem um único produto, esse produto tem um grau de homogeneidade grande. Quando a gente vai para o mundo real, firmas muitas vezes produzem vários produtos, concorrem em vários mercados. E se a gente pensa que esses produtos não têm todo o seu processo produtivo encapsulado, às vezes, dentro de uma única firma, que é aquela firma que fornece diretamente o produto acabado ao consumidor, a gente pode ter outros conceitos acessórios além do conceito de setor. A gente pode ter, por exemplo, um conceito de cadeia produtiva, que vai envolver todos os agentes econômicos que fazem as várias etapas do processo produtivo, do insumo básico ao produto acabado, que vai para a prateleira do mercado,
mas que não necessariamente vão envolver aquela última firma de onde o produto sai da porta da fábrica, certo? Então, toda a cadeia de insumos, toda a cadeia de prestação de serviços, às vezes necessária para aquilo, pode fazer parte de uma indústria entendida no sentido de uma cadeia produtiva, como se fossem vários elos se encadeando do insumo até o produto final. Mas, além disso, a gente pode pensar que determinadas indústrias, em termos de complexidade, seja do produto, seja da tecnologia, às vezes vão precisar ser definidas para algo que vai além apenas da cadeia produtiva. Às vezes a gente pode ter várias cadeias produtivas se entrelaçando para fazer todas essas etapas do insumo básico até o produto final. E aí, nesse sentido, a gente pode estar falando de complexos industriais, que seriam essas cadeias produtivas entrelaçadas, ou até mesmo de sistemas produtivos, que vão levar em consideração não apenas esse conjunto de atores que diretamente se envolvem com a produção, mas todo um conjunto de instituições e outros atores que figuram nesse tecido social e que se envolvem nesses processos de criação de conhecimento e aplicação economicamente útil do conhecimento, isto é, tecnologia, para produzir esse bem ou serviço. Então, estou tentando dizer aqui para você que na economia industrial, que é essa área da economia que estuda as indústrias, a gente tem toda uma caixa de ferramenta que nos fornece diferentes recortes quando a gente vai operacionalizar uma análise. E isso é importante que um estudante de economia tenha em vista ao se dedicar a estudar essa área. E é interessante também que o público em geral, quando se depare com esse tipo de entendimento acerca de uma indústria, saiba às vezes o que está na cabeça dos economistas ou na cabeça de alguns analistas quando eles emitem seus pareceres, suas opiniões em noticiários e afins. Então, galera, depois de ouvir essa explicação maravilhosa do professor Israel, eu gostaria muito de pedir encarecidamente a inscrição de vocês no nosso canal e que vocês ativem o sininho e curtam para que os outros vídeos parecidos com esses que nós vamos convidar até os nossos colegas para fazer. Deixa o joinha, ativa o sininho da notificação e se inscreve no canal.